Round Six, ela é uma série sul-coreana. Ela se tornou o assunto mais comentado do momento. Foi lançada no dia 17 de setembro deste ano e está em primeiro lugar em alguns países como a mais assistida da Netflix. Ela retrata a história de um grupo de pessoas que foram convidados a participarem de uma série de jogos, onde o vencedor ele ganhará um prêmio em dinheiro, que se convertido para o real, passa de 208 milhões de reais. Vale ressaltar também que essas pessoas são de classe baixa. Elas acumularam uma dívida muito alta ao decorrer da vida e isso se tornou um fator principal para que elas aceitassem o desafio. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a série que virou febre no mundo. Mas antes, curte aqui para ajudar o nosso canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre a série, pra gente ficar sabendo, né? E compartilha para que outras pessoas possam ver também. Falando um pouquinho sobre o roteiro, essa série ela começou a ser criada em 2008 e foi concluída no ano seguinte, em 2009. O diretor falou que na época ele estava com dívidas, assim como os personagens da série. Isso fez com que ele pensasse que se houvesse um jogo desses, ele participaria. E assim, ele criou Round Six, originalmente Squid Game. Porém, a série só foi lançada 12 anos depois. Isso porque na época o conteúdo era mal visto pelas pessoas, eram considerados macabros esses tipos de conteúdos. Isso foi mudando ao decorrer do tempo e foi chamando a atenção do público. Para quem ficou ligado e não deixou nenhum detalhe passar, pode observar que os desenhos nas paredes do dormitório eram na verdade pistas dos próximos jogos que viriam acontecer. Isso ficou bem claro quando só restavam apenas 3 participantes. Esses desafios eram brincadeiras que remetiam à infância, brincadeiras bastante conhecidas, trazendo um contexto mais familiarizado, e por se tratar de brincadeiras de criança, fazia com que ficasse ainda mais com o estilo macabro. Sobre os uniformes dos participantes, são roupas de ginástica na cor verde, que lembra do tempo de escola e como os adolescentes da sua época se vestiam. Isso foi dito pelo diretor, que ele se inspirou no ensino médio para poder criar esses uniformes. Já com a cor bem diferente, o rosa ele é usado pelos soldados, que mostra que os grupos são opostos, e essa cor rosa ela cria um ar de medo na série. Outro fato sobre a série é que ao invés de terem seus nomes nos uniformes, eles são chamados por números, o que deixa a série com um ar de mistério quanto à identidade de cada participante. Notaram que os soldados vestem os mesmos uniformes, porém símbolos geométricos os diferenciam nas suas funções. Bem parecido com um formigueiro, onde as formigas seguem um padrão em que suas funções são designadas de forma transparente. Na série, os símbolos representam uma hierarquia entre os soldados. Cada símbolo representa a sua função designada. Por exemplo, os soldados com os círculos são responsáveis por fazer o trabalho sujo, como acompanhar os participantes até os locais dos jogos, recolher os corpos e limpar a arena. Já os soldados com quadrados são supervisores. Eles determinam tudo o que acontece ali dentro das arenas. Inclusive, quando os participantes foram negociar para que acabasse com os jogos, quem foi lá conversar foi uma pessoa com o símbolo de quadrado. Era quem usava a farda com o quadrado que dizia o que podia ou não fazer. Enquanto isso, os soldados com o triângulo eram encarregados de manter a ordem nas arenas, sendo assim, só eles andavam armados e eram quem estavam ligados entre os participantes morrerem ou não. Eram encarregados de executar os que errassem nos jogos, ou brincadeira assim dizendo. Por último, e não menos importante, assim como o sucesso, Round Six levantou uma polêmica. Wang foi acusado de plágio, pois a série sul-coreana tem algumas cenas parecidas com o filme japonês, As The Goods Will. No entanto, essa acusação foi negada pelo diretor, que disse que as semelhanças elas acabam no primeiro jogo e que Round Six foi criada em 2008, antes do filme, que é de 2014. Sendo assim, não teria como ele ter copiado o filme.
Venhamos e convenhamos, é bem comum encontrarmos vários filmes e séries que se assimilam. Se fosse assim, ninguém mais poderia fazer nenhum tipo de conteúdo, porque tudo seria tirado de algum outro lugar e se tornaria um plágio. E aí, o que estão achando da série? Comente aqui embaixo, deixe seu like e até o próximo vídeo.